Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para tratarmos, a partir de agora, das teorias inerentes à teoria do crime, especialmente aquelas teorias introdutórias do fato típico. Nós já discutimos em blocos anteriores o conceito analítico de crime. Eu disse a vocês que crime, no conceito bipartido, é fato típico e antijurídico, servindo a culpabilidade como mero pressuposto de aplicação de pena, ou tripartido, o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Para nós aprofundarmos a análise da teoria do crime, é necessário nós olharmos agora para o fato típico e para os seus elementos, para a ilicitude e antijuridicidade para os seus elementos e para a culpabilidade e para os seus elementos. Começando pelo começo, como diria o poeta, nós vamos para o fato típico. E o fato típico é composto por 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Não bastaria, quando nós estudamos o fato típico, nós simplesmente falarmos, olha, o fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Não, é necessário também nós destrincharmos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. É necessário nós destrincharmos os 4. E para nós começarmos a destrinchar esses 4, nossa, Cássio, é muita coisa. Galera, da parte geral do Código Penal, a teoria do crime é o que nós temos de mais importante. Mais importante porque, teoricamente, ela é mais complexa. Em segundo lugar, ela é mais importante porque vocês sabem que os examinadores sempre são imbuídos de um propósito maligno. Então, seja no exame de ordem, seja nos concursos públicos, a teoria do crime sempre é o tema mais cobrado. Então vamos. Quando nós olhamos para a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, é necessário que nós comecemos de algumas teorias que são aptas a uni-las, construindo aí o fato típico. E a primeira teoria que nós temos é a teoria causalista. Não estou dizendo que é aplicada atualmente, mas é importante que vocês conheçam a teoria causalista. A teoria causalista entendia que o crime era fato típico, antijurídico e culpável, contudo, para a teoria causalista, o dolo e a culpa, portanto, os elementos de vontade, estavam na culpabilidade. Vocês vão perceber que atualmente o dolo e a culpa, os elementos volitivos, estão no fato típico, estão inseridos dentro da conduta. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, entrementes, lá atrás, quando se defendia a teoria causalista, o dolo e a culpa eram elementos da culpabilidade. Quais eram os efeitos na aplicação da teoria causalista, Cássio? Os efeitos eram a conduta, a prática da conduta pelo sujeito ativo independia de qualquer valoração. A mera alteração do mundo exterior representava a ocorrência da conduta para a teoria causalista. Nós evoluímos, e aí é um professor alemão, Hans Wetzel. O professor Hans Wetzel desenvolveu a teoria finalista da ação. Para a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa estão inseridos como elementos do fato típico. Hoje, nós temos o dolo e a culpa, repito, como elementos do fato típico. Qual é o principal efeito disso, Cássio? O principal efeito do dolo e da culpa estarem inseridos como elemento do fato típico é, quando nós analisamos a conduta, nós necessariamente vamos analisar a vontade e a consciência do sujeito ativo. Não há, a partir da teoria finalista da ação, dolo ou culpa,
Consequentemente, não há responsabilidade penal, não há conduta, não há fato típico, se não estiverem presentes estes dois elementos. E é óbvio, qual é o resultado prático disso? Conduz à atipicidade, quando, na teoria causalista, conduzia à não culpabilidade. E para a teoria finalista do professor Hans Wetzel, portanto, a ação é todo comportamento humano consciente e voluntário dirigido a uma finalidade. Por isso que nós pensamos na teoria finalista, e quando nós vamos ao bloquinho onde eu desenvolvo o dolo, as espécies de dolo, vocês vão ver que tem dolo genérico, e dentre essas espécies há o dolo específico, aqueles tipos penais que exigem um especial fim de agir por parte do sujeito ativo para a sua configuração. Não basta para estes tipos penais a análise superficial da ação humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. É necessário que se aprofunde esta finalidade. Dentro da teoria finalista, nós temos essa discussão bipartida e tripartida. A teoria finalista tripartida diz fato típico, antijurídico e culpável. A teoria finalista bipartida diz fato típico e antijurídico, servindo a culpabilidade como juízo de reprovação daquele crime, servindo, portanto, como, a partir dessa reprovação social, como uma ligação ao criminoso e não ao crime. Por quê? Quando nós olhamos para o fato típico e ilícito, nós pensamos nos elementos do crime. Quando nós olhamos para a culpabilidade, nós temos um olhar muito mais carregado para o criminoso. E por fim, a última teoria que nós analisaremos é o funcionalismo, que ele também foi desenvolvido por dois professores alemães, o professor Klaus Roxin e pelo professor Gunther Jacobs. Para o funcionalismo, a função político-criminal do direito penal deve ser observada pela teoria do crime. E também, para o funcionalismo, a função primeira do direito penal é a manutenção dos bens jurídicos penais essenciais. E eu já disse isso a vocês em inúmeras oportunidades, principalmente no bloquinho onde nós tratamos das finalidades do direito penal, eu fiz menção expressa ao funcionalismo teleológico do professor Klaus Roxin. Por quê? Repito, função atual do direito penal é a tutela dos bens jurídicos penais essenciais, com uma peculiaridade, quando nós olhamos aqui para o funcionalismo de forma genérica. No funcionalismo, ainda prevalece, através da aplicação do direito penal, a reafirmação através da finalidade preventiva da pena. A reafirmação da tutela penal através da finalidade preventiva da pena e do direito penal. Além de tutelar os bens jurídicos penais essenciais, para o funcionalismo, o direito penal também reafirma, serve como exemplo aos demais membros da sociedade. Olha, se porventura você ofender qualquer destes bens, você estará sujeito a uma reprimenda. Dentre as duas espécies de funcionalismo, o funcionalismo teleológico do professor Klaus Roxin já foi mencionado no bloquinho quando tratamos das finalidades da pena. A função do direito penal para ele é a tutela dos bens jurídicos penais essenciais. Contudo, pro funcionalismo teleológico, o direito penal está sujeito a outros limites alheios a ele, direito penal, como é o caso dos direitos humanos, como é o caso do princípio da dignidade da pessoa humana. Então eu quero, principalmente para aqueles que almejam aprovação no exame de ordem e nos concursos públicos, eu quero que vocês entendam, estou sendo repetitivo nesse aspecto propositadamente, que o funcionalismo do professor
Klaus Roxin, o funcionalismo teleológico, diz o seguinte: olha, direito penal, você está sujeito às vontades de outros ramos do direito tidos como hierarquicamente superiores a você. Como é o caso? Como é o caso do fato de você ter como função a tutela dos bens jurídicos penais constitucionais, como é o caso das 3 gerações de direitos humanos que exercem essa influência e assim sucessivamente. E pelo fato do funcionalismo teleológico do professor Klaus Roxin estar vinculado a essas circunstâncias, há quem diga que dele decorre o garantismo. O garantismo é de um professor italiano, Luigi Ferraioli. O garantismo surgiu a partir da filosofia política e não propriamente do direito penal, mas ele acabou sendo aplicado, o viés positivo e o viés negativo do garantismo acabaram sendo aplicados como a finalidade penal do direito penal. Uma finalidade penal dentro do direito penal. E há essa remissão, há essa vinculação do garantismo com o funcionalismo exatamente por isso. Direito penal, você tem essa função de tutela e tem essa função de reafirmação social. Mas, a partir disso, você jamais poderá usar de meios excessivos para fazer valer essas tutelas, sob pena de você, direito penal, ao cometer esses excessos, estar sendo inserido no mesmo contexto que você visa tutelar, que você tem como função primordial tutelar. Então, quando nós construímos o direito penal, quando nós aplicamos o direito penal, nós olhamos para essas circunstâncias. E depois há o funcionalismo sistêmico, para nós encerrarmos esse bate-papo, do professor Gunther Jacobs. O professor Gunther Jacobs diz, no funcionalismo sistêmico, que a missão do direito penal é a garantia da vigência e dos respeitos e do respeito às normas. Com a ocorrência de um crime, há a ruptura da ordem social e o direito penal serve para reafirmá-la. Por isso que nós estudamos o funcionalismo como um só. Funcionalismo racional teleológico, do professor Klaus Roxin, e o funcionalismo sistêmico, do professor Gunther Jacobs, porque a junção deles leva aquele conceito que eu dei lá atrás. Função do direito penal é a tutela dos bens jurídicos penais constitucionais e, indiretamente, a reafirmação da ordem social através do viés preventivo geral. Tranquilo? Feito esse introito sobre as teorias, as principais teorias inerentes à teoria do crime, é muita teoria numa frase só, nós vamos à análise efetivamente dos elementos do fato típico. E o faremos em outros blocos que estão aí à disposição de vocês. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Valeu, abraço, ativem o sininho. Tchau!